noite estava silenciosa, mas o cheiro de desespero pairava no ar. Eu, Bárbara, nunca imaginei que acabaria assim, em um mercado de carne humana, vendida como um objeto. O frio na espinha era constante. O medo me consumia enquanto os olhos dos homens me analisavam, como se eu fosse nada mais do que uma mercadoria. Eu não era mais uma mulher com sonhos, com esperanças. Eu era um preço, uma troca. E foi ali, no salão imenso e escuro do prostíbulo, que vi o olhar dele. Adriano. Ele se destacava entre todos, com sua postura imponente, seus olhos frios e calculistas. Mas havia algo mais. Algo que eu não consegui identificar. Uma presença que me envolvia, quase como uma armadilha. Ele não estava ali por prazer. Ele estava ali para comprar algo. E eu sabia, no fundo, que seria eu. Meu destino estava nas mãos dele, e algo dentro de mim se rebelou. Mas não pude impedir. Eu era uma mercadoria, e ele um comprador. Eu estava acostumada a ouvir histórias sobre homens poderosos, mas nenhum deles me preparou para a verdade que eu estava prestes a enfrentar. O calor do ambiente contrastava com o frio da minha alma. O cheiro forte de perfume barato e de cigarro misturava-se ao da madeira envelhecida. Mas quando ele se aproximou, tudo ficou em silêncio. O som da minha respiração ficou abafado, como se o universo tivesse se tornado pequeno demais para comportar aquele momento. Ele olhou para mim como quem avalia uma peça rara. Seu olhar era intenso, penetrante. Eu me sentia exposta, mas ao mesmo tempo, algo mais fluía entre nós. Não era desejo. Era algo mais profundo. Algo que não entendi naquele momento. Ele não disse uma palavra, mas o simples fato de sua presença fez os outros se afastarem. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, fora do alcance de tudo. Ele me comprou, como quem adquire um tesouro valioso. No carro, o silêncio se arrastava. Eu me sentia um objeto em suas mãos, mas por algum motivo, a maneira como ele me tratava não me fazia sentir inferior. Havia um respeito oculto, uma cumplicidade que eu não sabia explicar. Ele era o tipo de homem que comandava, que impunha seu domínio sem precisar falar muito. Você vai se acostumar com a minha presença, ele disse, sua voz profunda e calma. Eu não sabia o que responder. Eu sentia um misto de raiva e fascínio. Raiva por ser tratada dessa maneira. E fascínio por estar sendo levada para um mundo tão distante do meu. Onde a luxúria e o poder se entrelaçam de uma forma quase inatingível. Nos dias que se seguiram, minha realidade foi moldada por ele. Sua casa de luxo era um castelo, onde eu me sentia prisioneira e rainha ao mesmo tempo. Ele me comprou para ser sua. Mas ninguém me avisou que as correntes mais fortes são aquelas que se fazem com olhares e gestos. Ele não precisava de palavras. Quando ele me tocava, seu toque queimava a pele, e cada beijo era como uma promessa de algo maior. Eu não sabia até onde isso iria, mas uma coisa eu sabia. Meu coração começava a ceder. Algo dentro de mim estava se entregando, e a cada noite eu me via mais perdida no seu domínio. O desejo estava ali, mas ele não era só físico. Havia algo em Adriano que me fazia querer entender mais sobre ele, que me atraía para uma trama mais profunda. Ele não era apenas o homem que me comprou. Ele era um enigma que me fazia querer desvendar seus segredos. Eu sentia que, de alguma forma, ele também estava preso. E ao mesmo tempo, eu sabia que ele me possuía de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. A urgência de algo maior nos consumia. Eu sabia que estava perdendo a batalha interna, mas não conseguia resistir. Cada toque dele, cada palavra, me fazia querer mais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para não me deixar envolver demais. Você não tem escolha, Bárbara,
ele disse, olhando nos meus olhos, com uma intensidade que fez meu corpo estremecer. E no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu não tinha mais escolha. Eu estava perdida nele. O tempo foi passando, e a linha entre ser comprada e ser amada começou a se borrar. Eu sentia que meu destino não estava mais nas minhas mãos. Adriano tinha me comprado, mas aos poucos ele estava me possuindo de um jeito que ninguém jamais havia feito. Ele tinha o poder de me quebrar, mas também tinha o poder de me salvar. E eu me vi diante de uma escolha: continuar resistindo ao que sentia ou me entregar de vez. E no fundo, eu sabia que, de alguma forma, ele também estava me esperando. A pergunta era: eu estaria disposta a me perder nele completamente? O silêncio na mansão era opressor, quebrado apenas pelo som dos meus passos ecoando contra o mármore frio. Cada canto daquele lugar parecia respirar poder e solidão. Adriano estava em algum lugar, observando. Disso eu tinha certeza. Ele era como um predador, sempre à espreita, calculando cada movimento meu. Ao mesmo tempo que eu me sentia intimidada por sua presença, havia algo inexplicavelmente atraente nele. Não era apenas sua aparência impecável, o terno alinhado, os olhos profundos e sombrios, o jeito que seus cabelos caíam levemente sobre a testa. Era o poder que emanava dele, uma força que fazia o ar ao seu redor parecer mais denso. Naquela manhã, acordei com uma pilha de roupas luxuosas dispostas no meu quarto, vestidos que pareciam ter saído de um sonho, sapatos que brilhavam como estrelas, tudo gritando riqueza, mas não eram meus. Eu era apenas uma peça nesse jogo dele, e essas roupas, os sapatos, tudo, eram ferramentas para moldar a nova Bárbara, a mulher que ele queria que eu fosse. Vista-se. Foi tudo o que ele disse quando entrou no quarto sem sequer bater na porta. Seus olhos escanearam meu corpo com uma frieza que me fez tremer, mas não de medo. Era algo mais, algo que eu não sabia explicar. "Para onde vamos?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz vacilou levemente. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. "Você não precisa saber. Apenas faça o que eu digo." Minha vontade era gritar, protestar, mas no fundo eu sabia que seria inútil. Ele estava no controle, e resistir seria apenas mais uma forma de me desgastar. Então, me vesti. Escolhi um vestido preto, elegante, que se ajustava ao corpo como uma segunda pele. Eu não queria impressioná-lo, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava estar à altura dele, mesmo que isso me enfurecesse. Quando desci as escadas, ele estava à minha espera, impecável como sempre. Seus olhos passearam por mim, avaliando, e pela primeira vez percebi algo diferente em sua expressão. Não era desejo, mas admiração. Uma fagulha breve, mas suficiente para me fazer questionar se havia algo mais por trás daquela fachada fria. "Vamos", ele disse, estendendo a mão para mim. Eu hesitei, mas aceitei. Sua mão era quente, forte. O toque enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo, algo que ele pareceu perceber, porque seu sorriso se alargou, quase imperceptível. O carro nos levou até um restaurante luxuoso, o tipo de lugar que eu só via em filmes. Assim que entramos, todos os olhares se voltaram para nós. Eu senti o peso dos olhares, mas Adriano parecia imune a tudo, como se o mundo inteiro girasse ao seu redor, e ele fosse o centro de tudo. Ele me conduziu até uma mesa isolada, longe do burburinho. Quando o garçom trouxe o cardápio, Adriano nem olhou. Apenas pediu o vinho mais caro e um prato que com certeza custava mais do que eu ganharia em anos de trabalho. "Você sempre faz isso?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. "Isso o quê?" Ele arqueou uma sobrancelha, divertindo-se com minha pergunta. "Controlar tudo, decidir por todos." Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão séria. "Quando você está no meu lugar, Bárbara, aprender a controlar não é uma opção, é uma necessidade." Suas palavras me fizeram refletir. Ele não era apenas um homem rico e poderoso. Havia algo mais nele, algo que o tornava mais do que isso. E por mais que eu não quisesse admitir, esse algo mais me intrigava.
A noite continuou com conversas esparsas, mas cada palavra dita parecia carregar um peso. Eu comecei a perceber que, por trás daquela fachada impenetrável, havia alguém ferido, alguém que talvez estivesse tão preso quanto eu. Quando voltamos para a mansão, o silêncio nos envolveu novamente. Mas dessa vez, não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de tensão, de possibilidades não ditas. Adriano me acompanhou até a porta do meu quarto, mas antes que eu pudesse entrar, ele segurou meu braço. Seu toque era firme, mas não machucava. Eu comprei você, Bárbara, mas isso não significa que você é minha prisioneira. Eu o encarei, confusa. Então o que isso significa? Ele hesitou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Significa que, enquanto você estiver aqui, você será protegida. Mas isso tem um preço. E, eventualmente, você terá que decidir se está disposta a pagá-lo. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu me deitava naquela cama luxuosa que ainda não parecia minha. O que ele queria dizer com isso? Que preço era esse? Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e mistério. Adriano era uma presença constante, mas ao mesmo tempo distante. Ele me tratava com respeito, mas havia momentos em que seus olhos revelavam algo mais. Algo que ele parecia estar lutando para esconder. Uma noite, enquanto eu explorava a biblioteca da mansão, ele apareceu. Estava sem gravata. As mangas da camisa dobradas. O cabelo levemente bagunçado. Ele parecia menos imponente. Mais humano. Não consegue dormir? Ele perguntou, sua voz suave. Balancei a cabeça. Muito na minha mente. Ele se aproximou, pegando um livro da estante. Às vezes, a leitura ajuda. Eu o observei, intrigada. Você lê? Ele riu. E o som foi inesperadamente agradável. Surpreso? Sim. Você não parece o tipo que se perde em histórias. Ele me olhou, e seus olhos pareciam ver através de mim. Todos nós precisamos de uma fuga, Bárbara. Mesmo os homens como eu. Aquele momento foi o mais próximo que chegamos de algo real. Por um breve instante, ele não era o homem que me comprou. Ele era apenas Adriano. Um homem com suas próprias lutas, seus próprios demônios. Mas, como tudo entre nós, aquele momento foi breve. Ele logo se recompôs, voltando a ser o homem frio e calculista que eu conhecia. As semanas se passaram, e comecei a perceber que minha vida ao lado de Adriano era muito mais complexa do que eu imaginava. Ele não era apenas um homem poderoso. Ele era um homem perseguido por sombras, por inimigos que pareciam espreitar em cada esquina. Uma noite, fui acordada por vozes altas no corredor. Quando abri a porta, vi Adriano discutindo com outro homem. A tensão era palpável. E eu pude ouvir fragmentos da conversa. Algo sobre negócios, traição. Quando ele percebeu minha presença, sua expressão mudou. Ele veio até mim, segurando meus ombros com firmeza. Você não devia estar aqui. Eu ouvi gritos. Não é da sua conta. Sua voz era dura, mas havia preocupação em seus olhos. Adriano, o que está acontecendo? Ele hesitou, e pela primeira vez vi uma fraqueza nele. Nada que você precise se preocupar. Apenas confie em mim. Mas como eu poderia confiar em alguém que me comprou? Alguém que controlava cada aspecto da minha vida? Naquela noite, enquanto tentava dormir, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava presa em um mundo que não entendia, ao lado de um homem que era um enigma completo. Adriano podia ter me comprado, mas de alguma forma, ele também estava se tornando meu prisioneiro. E, por mais que eu tentasse resistir, algo dentro de mim estava cedendo. Eu sabia que, eventualmente, teria que enfrentar a verdade sobre nós. Sobre o que estávamos nos tornando. E no fundo, eu temia que, quando esse momento chegasse, eu já tivesse me perdido completamente nele. A noite estava mais fria do que o habitual, o vento uivava lá fora, fazendo as janelas da mansão vibrarem suavemente. Eu não conseguia dormir.
As palavras de Adriano ainda ecoavam em minha mente. Ele era uma tempestade que eu não sabia como navegar, mas, naquela noite, algo mudou. Sua vulnerabilidade havia quebrado a armadura que ele usava tão bem. Decidi me levantar e sair do quarto. A mansão parecia imensa, e, mesmo com as luzes noturnas iluminando os corredores, o silêncio era quase sufocante. Eu não sabia exatamente onde estava indo, mas algo me levou até o escritório de Adriano. A porta estava entreaberta, e a luz quente de um abajur iluminava o ambiente. Ele estava lá dentro, sentado em sua grande poltrona de couro, segurando um copo de uísque. Não percebeu minha presença de imediato, o olhar fixo em um porta-retrato sobre a mesa. Hesitei, mas decidi entrar. Você deveria estar dormindo, ele disse sem desviar o olhar do objeto em suas mãos. Você também, respondi, me aproximando com cuidado. Adriano suspirou e apoiou o copo na mesa, deixando o porta-retratos de lado. Eu consegui ver a imagem. Era uma fotografia antiga de Adriano, ainda jovem, ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. Sua expressão era diferente na foto. Ele parecia feliz. Quem é ela? Perguntei, me sentando no sofá próximo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse se deveria responder. Finalmente, pegou o porta-retratos novamente e o segurou como se fosse algo precioso. Ela era minha mãe, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não esperava aquela resposta. Adriano raramente falava sobre sua família. Tudo o que eu sabia era que ele havia crescido em um ambiente complicado, moldado por escolhas difíceis e alianças perigosas. Ela morreu quando eu tinha 17 anos, ele continuou, ainda olhando para a foto. Câncer. Foi rápido. Um dia, ela estava bem, no outro, parecia que o mundo havia desabado. Senti um aperto no peito. A forma como ele falava, com tanta dor contida, mostrava um lado de Adriano que eu nunca havia visto antes. Ela era a única pessoa que acreditava em mim, sabe? Quando todo mundo dizia que eu não seria nada, que eu acabaria como meu pai, ela dizia que eu podia ser melhor. Que eu podia construir algo com as minhas próprias mãos. Adriano riu amargamente e passou a mão pelo rosto, como se quisesse afastar os pensamentos. Eu construí, Bárbara. Mas custou mais do que eu estava disposto a pagar. Eu me aproximei, sentando-me na borda do sofá. Ele parecia tão perdido em suas memórias, tão quebrado, que eu não consegui evitar estender minha mão e colocá-la sobre a dele. Ele olhou para o gesto, como se fosse algo que ele não soubesse como processar, mas não me afastou. Você sente falta dela, eu disse, e não foi uma pergunta. Adriano ficou em silêncio por um momento, ainda com a foto nas mãos. Finalmente, ele olhou para mim, seus olhos carregados de emoções que ele parecia lutar para conter. Todos os dias. Eu sabia que ele estava falando a verdade. Tudo o que eu via nele, a dureza, a frieza, não era mais do que uma fachada. Adriano tinha sofrido. Ele havia perdido muito, e ninguém jamais o havia visto por inteiro. Eu não queria que as coisas fossem assim entre nós, ele disse, sua voz falhando ligeiramente. O que você queria, então? Perguntei, minha voz suave. Ele sorriu de forma triste, soltando a minha mão e voltando a olhar para o porta-retratos. Eu não sei mais. Acho que me perdi no caminho. As palavras dele me atingiram de uma forma profunda, como se ele estivesse me convidando a entender o que ele sentia. Ele não era o homem invencível que ele tentava ser o tempo todo. Ele era apenas um homem quebrado tentando encontrar um pedaço de sua antiga vida. Na manhã seguinte, ele estava diferente. Adriano parecia mais tranquilo, mais decidido, mas havia algo de suavidade em sua postura que me intrigava. Durante o café da manhã, ele me chamou para uma conversa na biblioteca. Quero que você tenha mais liberdade, disse ele, direto, olhando-me nos olhos. Liberdade? Perguntei, surpresa. Sim. Sei que a forma como nos conhecemos foi inadequada, para dizer o mínimo. Mas quero que você se sinta em casa aqui. Que veja isso como algo mais do que uma prisão dourada. Eu olhei para ele, sem saber o que responder. Não sabia se ele estava me testando ou se finalmente estava sendo sincero. O que ele estava dizendo parecia bom demais para ser verdade.
Por que está fazendo isso agora? Perguntei, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele hesitou por um momento, mas então respondeu. Porque percebi que, se eu continuar te tratando como algo que possuo, vou acabar destruindo qualquer chance de haver algo real entre nós. Eu fiquei em silêncio, processando suas palavras. Não sabia o que ele queria de mim, mas aquelas palavras tinham um peso. Adriano estava finalmente reconhecendo que o controle que ele sempre exerceu sobre sua vida, e sobre as pessoas ao seu redor, talvez fosse a causa de suas próprias dores. Eu quero que você escolha ficar, Bárbara, ele continuou. Mas, se algum dia você quiser ir, eu prometo que não vou te impedir. Aquelas palavras foram como uma tempestade calma em meu peito. Eu não sabia o que fazer com elas. Mas algo dentro de mim me dizia que eu deveria dar uma chance a esse homem quebrado. Talvez, apenas talvez, ele realmente pudesse mudar. Naquela noite, Adriano me surpreendeu novamente. Ele organizou um jantar para nós dois, algo íntimo, e de uma forma inesperada, romântico. As velas iluminavam a mesa, e flores frescas estavam espalhadas ao redor. Você não precisava fazer isso, disse eu, ao entrar na sala de jantar, surpresa com a cena. Eu sei, ele respondeu, puxando a cadeira para mim. Mas eu quis. O jantar foi diferente de tudo o que já havíamos compartilhado. Adriano estava mais relaxado, mais aberto, rindo e conversando como se fôssemos apenas duas pessoas tentando se conhecer de verdade. Quando a refeição terminou, ele me levou para o jardim. As estrelas estavam brilhantes no céu, e o ar fresco parecia carregar uma promessa de novos começos. Eu não sou um homem perfeito, Bárbara, ele disse, parando em frente à fonte iluminada. Na verdade, estou longe disso. Mas, se você me der uma chance, prometo que vou tentar ser alguém melhor. Eu olhei para ele, meu coração dividido. Adriano era uma tempestade, mas talvez, apenas talvez, ele fosse a tempestade que eu precisava para descobrir minha própria força. Sem dizer uma palavra, me aproximei e segurei seu rosto entre as minhas mãos. Nossos olhares se encontraram, e por um momento, o mundo ao nosso redor parecia desaparecer. Então, o beijei, lenta e profundamente, como se aquele gesto fosse a resposta que ele precisava. Quando nos separamos, Adriano me olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Isso foi um sim? É um talvez, respondi, sorrindo suavemente. Após o beijo suave no jardim, a atmosfera ao nosso redor mudou. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de uma intensidade que ambos pareciam entender. Quando nos afastamos, nossos olhares se cruzaram, e pela primeira vez, havia uma verdadeira conexão entre nós, algo que ia além das palavras. Eu preciso de você, Adriano sussurrou, sua voz baixa e cheia de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Era como se aquele momento tivesse quebrado a última barreira que ele erguera ao longo dos anos. Eu não sabia o que dizer. Sentia meu coração bater mais rápido, e uma onda de emoção me invadiu. Eu queria mais do que palavras. Queria senti-lo, queria que ele soubesse o quanto aquilo significava para mim. Sem hesitar, coloquei minha mão sobre a dele e caminhei ao lado dele, em direção ao interior da casa. O quarto dele estava silencioso, a luz suave que entrava pela janela fazia o ambiente parecer ainda mais intimista. Adriano fechou a porta suavemente atrás de nós, e a tensão entre nós aumentou à medida que ele se aproximava. Ele parecia tão concentrado, tão presente, que senti uma onda de carinho e desejo que se misturavam de forma única. Ele tocou meu rosto com a delicadeza de alguém que, apesar de todas as suas forças, estava vulnerável diante de mim. Eu não quero que isso seja apenas uma noite, ele disse com um suspiro profundo, seus dedos acariciando a linha da minha mandíbula. Quero que você saiba que, para mim, é algo mais. Eu sorri suavemente, tocando seu peito. Eu sei, respondi, e as palavras pareceram ser o suficiente para ambos naquele momento. O resto foi silencioso, mas cheio de significado. Com uma ternura que eu não imaginava ser capaz de experimentar com alguém como ele, Adriano me guiou até a cama. A cada gesto, ele parecia ser mais cuidadoso, mais atencioso, como se cada movimento fosse uma expressão de seu desejo de se conectar de uma forma mais profunda. Nossos corpos se encontraram de maneira suave, os toques iniciais leves e exploratórios, como se estivéssemos nos descobrindo pela primeira vez, sem pressa.
Havia algo diferente no modo como ele me tocava. Não era apenas o desejo físico, mas uma necessidade de estar presente, de compartilhar algo mais íntimo e profundo. Cada beijo, cada toque, era carregado de carinho e devoção. Adriano parecia deixar para trás o homem impetuoso e controlador que ele costumava ser, e, em seu lugar, havia um homem que queria ser amado de forma genuína, sem barreiras. Enquanto nos entregávamos àquele momento, o mundo lá fora parecia desaparecer. Não havia mais pressa, não havia mais jogos. Tudo que existia entre nós era aquele instante, aquele espaço onde as palavras não eram necessárias, e os sentimentos falavam mais alto. Quando finalmente nos entregamos ao abraço caloroso e reconfortante, eu sabia que havia algo mais entre nós, algo que não podia ser descrito, mas que se sentia de forma intensa. Adriano me envolveu em seus braços, e nós ficamos ali, imersos naquele silêncio que agora parecia confortável. Ele não disse nada por um longo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu sabia que significava muito mais do que ele poderia expressar. Eu também não falava, pois sentia que, em momentos como aquele, as palavras seriam insuficientes. Eu nunca imaginei que alguém como você pudesse me entender dessa forma, ele murmurou, sua voz suavizada pela emoção que ele tentava, mas não conseguia esconder. Eu também não imaginei, respondi com um sorriso suave, tocando seu peito com a ponta dos dedos. Mas aqui estamos. E, naquele momento, eu percebi que aquilo era o começo de algo novo, algo que eu não esperava, mas que agora, de alguma forma, se tornava inevitável. O tempo passou, mas não de forma contada. Ficamos ali, juntos, em silêncio, aproveitando a presença um do outro. Adriano me mostrou uma nova faceta de si mesmo, e eu, a ele, uma vulnerabilidade que ele nunca tinha mostrado antes. Quando finalmente fechei os olhos, meu corpo relaxado e meu espírito em paz, sabia que aquele momento, por mais que fugisse das palavras, seria eternamente guardado em minha memória. E, de certa forma, nosso relacionamento mudará para sempre naquela noite. Não era apenas sobre desejo, mas sobre compreensão, sobre estar presente e, acima de tudo, sobre a confiança que, mesmo que lentamente, começava a florescer entre nós dois.